Aê, estamos vendo. Agora entendi. Vamos lá. Tá aí o nosso título, meninos. Sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar agora esse tema com vocês. Nós pensamos muito na hora de fazer esse assunto. É um tema multidisciplinar, interdisciplinar. E ontem à noite, eu estava lendo alguns assuntos e resolvi mudar a temática para hoje, porque esses alunos não podem ficar sem esse assunto aqui. Até porque vem o simulado, e o simulado nosso, eu já pensei na atividade encaixando com as atividades nossas, né? Então, vamos lá. A debate inicial era essa, mas eu mudei para essa outra. Como nós estamos tratando das nossas aulas com o aspecto científico e sociocientífico, né? Nós estamos preocupando, então, com a ciência da natureza no envolvimento da atualidade nossa. A atualidade nossa está tratando muito sobre vírus, sobre infecção, sobre prevenção, tratamento, né? E nós preparamos essa conversa com vocês. E eu apresento aqui uma tela em que fala sobre a eficiência de máscaras na proteção do coronavírus, né? E nós observamos, por exemplo, que algumas máscaras, como a de TNT, lá embaixo, ela não tem quase nenhuma eficiência na proteção. Já a máscara N95, ela tem uma proteção superior, né? Quase 99%, inclusive. Ok. Aí, eu fazendo as leituras, eu observei um tal de tecido eletrocêutico. Olha que interessante, muito encaixado com a temática nossa aqui, dos professores de ciências da natureza, né? Esse tecido eletrocêutico é um tecido, então, que ele vai permitir. Vamos ler aqui. Pesquisadores da Universidade de Indiana publicaram recentemente um estudo que demonstrou como a infecciosidade do coronavírus é erradicada pela exposição a um tecido eletrocêutico. Mas o que é tecido eletrocêutico? Uma fusão das palavras eletrostático e farmacêutico. E eletrostático está dentro do conteúdo de física que nós estudamos lá atrás um pouquinho, principalmente antes de iniciar o ensino remoto, né? Então, vamos lá. Bom, o tecido eletrocêutico, ele é uma combinação híbrida de uma camada de algodão na máscara. Então, é como se você tivesse uma máscara. E nessa máscara tivesse, primeiro, uma camada de algodão e outras 2 camadas de chifron, tá? Então, esse tecido misturado que compõe a máscara. O que eles observaram? Vamos lá. Eles observaram que a alta eficiência do conjunto de máscara, de tecido, é provavelmente resultado do efeito combinado da filtragem mecânica e da filtragem eletrostática das partículas infectadas. Então, a filtragem mecânica vai ser aquela em que a gramatura do tecido dificulta a passagem mecânica, física mesmo, do vírus. Já a filtragem eletrostática é o campo elétrico gerado aqui, em que vai atuar eletricamente com o vírus e vai inativá-lo. Olha isso, né? Muito interessante. O que é chifon? Nossa, quem perguntou? Eduardo. Aí, Eduardo, na tela a sua pergunta. Timing Chifon. perfeito. Eduardo, lê para nós, vai. Lê aí, Eduardo, chifon. Mandou perguntar, aí, ó. Chifon é um tecido fino, feito de seda, tá aí no cantinho da tela, ó. Ele é feito de seda, algodão ou fibra sintética. Ele é muito usado em roupas, ele é meio transparente, cheio de buraquinho. Vocês já viram? Estão lembrados desse tecido? Esse tecido aí, tá? Ele é meio irregular e áspero, conforme diz o texto, tá? Eu vou mandar o slide para vocês. O outro tecido é o algodão, que a gente já conhece, né? E o algodão vem lá da própria planta, tá, ok? É um tecido bem conhecido. Ok. Agora, na hora que o texto lá em cima fala para nós aqui sobre efeito combinado da filtragem mecânica e eletrostática, nós vamos falar daquele assunto que nós já sabemos chamado de processo de eletrização. Quando eu tenho, né, no caso, um bastão neutro e uma lã, se eu atritar um no outro, acontece um fenômeno. Nós já vimos isso.
Nós fizemos aquela experiência em que nós pegamos o pente, passamos no cabelo, lembra? Pegamos também uma caneta, passamos no cabelo, recortamos papelzinhos e a caneta aproximava os papelzinhos e atraía. Ou então, quando eu aproximo o pelo daquelas televisões de tubo, eu sinto que ela atrai meu pelo, né? Todos esses fenômenos que estão aí listados, atrito, contato, indução, é uma forma de tornar um corpo neutro carregado de elétrons. Então, quando eu tenho as duas máscaras atritando lá uma na outra, os dois tecidos da máscara atritando, o que vai acontecer? Eu vou ter um processo de fazer com que um corpo neutro tenha carga elétrica. E esse processo aqui, especificamente, em que eu atrito um tecido no outro, e esse atrito produz uma polarização aqui, é um dos processos entre atrito, contato ou indução. Bom, já que esse corpo tão atritado que está aqui possui uma polarização entre eles, e as cargas elétricas, né, elas possuem campo elétrico, esse campo elétrico que está aqui vai induzir uma força elétrica. Olha que interessante. Sabendo que o vírus depende de forças eletrostáticas para se agrupar e se ligar às células, incrível, até você vai falar sobre isso, né, Chalene? Os pesquisadores suspeitaram que o tecido eletrocêutico também poderia ser usado para desestabilizar o coronavírus. E essa lei é a lei da eletrostática. Olha que interessante. A Chalene vai mostrar para vocês aí para frente. Lá as células, o vírus do coronavírus, ele é cheio de espinhos e chavinhas em que ele vai fazendo um chaveamento na célula. É isso mesmo, né, Chalene? Essa acoplagem do vírus na célula, ela se dá de forma eletrostática. Então, se você interfere nessa relação eletrostática do vírus com a célula, você consegue e não tornar o vírus efetivo. E essa lei que rege essa estabilização, atração, acoplagem, é a lei que está escrita na tela. Essa lei enuncia que a intensidade da força eletrostática entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos molos da carga elétrica e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Gente, tá vendo essa fórmula aí? Ela vai estar lá no simulado e vou perguntar o que significa cada um desses termos aí. Onde o F significa força elétrica. O K é uma constante eletrostática que nunca muda, nós já vimos. O Q é a carga 1, pode ser a carga da célula. O Q2 pode ser o que está no vírus, ou pode ser o que está na máscara ali, atuando no vírus. E D é a distância entre os dois corpos que estão se interagindo. Essa formulazinha, então, é a formulazinha que estabelece a relação que, numa máscara, gente, pode tornar o vírus não efetivo. Olha que incrível a associação, então, das ciências e pesquisas, né, para poder solucionar os nossos problemas do dia a dia. Tá aqui, então, mais um detalhe que vai cair na prova de vocês, né? As forças, como as forças agem nos corpos. Se eu tenho cargas de sinais iguais, as vermelhinhas aí em cima, elas são sinais iguais, então a força de repulsão, elas se repelem. Quando eu tenho carga de sinais iguais, que quando positivas é repulsão. E se eu continuo tendo cargas de sinais diferentes, mas de sinais diferentes, eles vão se atraindo. Então isso aqui, ó, vai acontecer na hora que o vírus chega na célula, ó, na hora que vai lá juntar com o corpo, tá? E dentro dessa pesquisa aqui sobre esse tecido eletrocêutico, a análise subsequente revelou que apenas 1 minuto de contato com o material eletrocêutico levou a uma redução significativa na propriedade eletrocinética das partículas virais. Muito interessante isso, hein? Além disso, os pesquisadores monitoraram as células infectadas recuperadas dos tecidos com corrente elétrica e notaram a ausência dos efeitos citopáticos esperados da presença de invasões virais. Gente, é muito fantástico como a ciência trabalha. Existem atualmente várias formas de, através do uso de máscara, já 3 formas de você conseguir na máscara tornar o vírus não efetivo, né?
essa que eu estou apresentando para vocês, desse eletrocêutico, está fundamentado nesse princípio da física, mas a ciência caminha e existem outras formas de você, na própria máscara, no próprio tecido, não permitir a ação do vírus. Uma outra forma que não vou aprofundar, mas vou falar rapidamente para vocês saberem que a ciência, nesse momento, está em pesquisa, aprofundando, e o importante de nós valorizarmos é essa que nós podemos colocar íons de prata no tecido. Você coloca íons de prata no tecido e o íon de prata ele consegue atuar lá na célula. Aí de vermelhinho, não vou aprofundar agora que eu tenho só 15 minutos, vocês vão pegar o slides e vão ver esse processo aí, tá? De como que o íon de prata atua no tecido junto com o vírus e não tornando-o efetivo, tá? Agora, veja, aqui eu tenho um exercício de exemplo para vocês, para falar mais do simulado, e esse exercício sobre a lei de Coulomb, né? E a lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional a. E tem as cargas das partículas. Então, eu volto nessa fórmula e vejo o seguinte. Força, ela é proporcional às cargas. Verdade. Então, o item 2 diz que ela é proporcional às massas. Volto lá na fórmula. A fórmula não depende da massa, não tem M aqui. Item 3, ao quadrado da distância entre as partículas. Eu volto aqui na fórmula. Ela não é proporcional ao quadrado da distância. Isso é distância, mas a distância está embaixo da razão. Então, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, até agora, só o item 1 está certo. Então, das afirmações acima, quem está correta? A letra A. Tá bom? Já pensou se essa cair na prova igualzinho no simulado? Aqui eu tenho mais um exercício. Eu ia errar legal. Hã? Eu ia errar legal. Aqui eu tenho mais um exercício. Mas aqui outro tecido gerador de corrente elétrica, que também torna o vírus não, né, inefetivado. Agora, eu gostaria de passar a palavra para vocês, falarem, além de alguma contribuição, Matheus, né, sobre o que vocês acharam dessa ideia do tecido eletrocêutico, que eu vi ontem à noite e acordei hoje 5 horas da manhã, mandei no zap para vocês, que eu estou mudando o texto, lembra? Lembro. E aí eu achei importante mudar essa temática para essa, a outra temática para essa. E aí, meninos? Algum aluno quer conversar mais um pouquinho? Eu não pude nem ensaiar a apresentação, viu, Matheus? Acabei de terminar ela, fui na escola. Tudo bem, professor, tá tranquilo. Bom, assim, não sabia sobre o uso do chifão para essa aplicação, né? Porque quando a gente lida com cargas eletrostáticas, né, ainda mais de partículas grandes, como é a do vírus, né, dentro do nosso universo são partículas grandes, você lidar com a interação eletrostática é um pouco mais complicado, né? E, bom, fazer um material tão simples, porque o chifão é um material barato, né? Para promover essa força eletrostática pelo atrito e impedir, né, a interação do vírus com as células, realmente é uma coisa que eu não esperava. Mas só para ver, né, por exemplo, que às vezes a gente estuda coisas antigas, né? E vem e fala assim, nossa, cara, como que esse cara teve essa ideia, né? O cara é um gênio. A maçã caiu na cabeça do Newton, ele fez a lei da gravitação universal. Não é assim, gente. Esse tipo de pesquisa está sendo conduzida agora pelo momento de crise que a gente está tendo, né? Então é aí que surgem as ideias, é pelas demandas da própria sociedade que a ciência acaba avançando. Seja essas demandas positivas ou negativas, né? A ciência é uma instituição da sociedade, ela funciona de acordo com a sociedade. Ciência, né, não está no castelo de mármore.
Então, é bem interessante ver essa lógica e assim, né? Quando a gente vai falar de ciência da natureza, a gente tem até certos jargões, né? De que, vamos dizer assim, a física, ela é a base elementar de todas, né? A química, ela vem ali em segundo plano e a biologia num plano, né? Vamos dizer assim, mais abrangente, né? Na escala mais macroscópica do que as Mais outras. linda e maravilhosa, obviamente. Mas é, porque assim, quando a gente estuda química, no final de contas, tudo é a atração eletrostática. Tudo são forças de atração e repulsão. Acabou. E quando a gente estuda biologia, é tudo química. Só que na visão, né, dos Oi, seres Chalene. vivos. Mas eu quero Olha dizer que assim, só. é tudo, né? Ó, tá tudo Mas é envolvido. mesmo. É verdade, tá? É tudo junto. Essa coisa da gente compartimentalizar o conhecimento é o ser humano que bugou tudo, né? Se a gente já tivesse, apesar de que eu acho que a gente tem sim se especializar, mas a gente tem que entender que é um todo realmente, né? Não existe essa coisa da biologia separada da química, separada da física. É a natureza, pronto, bem, o que é isso? Bom, então vamos lá, eu vou tentar ser rápida, sucinta, para a gente poder entender o lado biológico, né, do coronavírus, que é um pouquinho da estrutura dele, da partícula viral, as características do RNA do vírus, quais são os principais hospedeiros e quais são as principais doenças que estão vinculadas ao coronavírus, porque a gente fala novo coronavírus, por quê? Porque o coronavírus já é nosso velho conhecido, como que ele é classificado, como que ele se multiplica dentro do organismo, dentro da célula, um pouquinho só do histórico da evolução, bem de leve, e quais são os impactos ambientais que podem provocar, por exemplo, o surgimento de novas doenças provocadas por coronavírus. Tá? Chalene, daí você chegou a comentar sobre esse assunto na última aula. É o mesmo? Você vai dar uma revisada, Sim. tipo isso? No segundo ano, Joana, se não me engano, eu cheguei até a replicação viral. Aqui, eu vou ultrapassar um pouquinho, eu vou ser um pouquinho mais sucinta, porque o terceiro ano, ele já pressupõe-se que ele já tem ideias, né, de alguns conteúdos que eu vou propor aqui agora. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido para poder chegar, principalmente na questão ambiental, que é o que eu não falei para vocês. Ah, tá, entendi, tá bom. É similar, aí fica a seu critério, tá? Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês vão anotando aí, que depois a gente tira, ou se for necessário na hora, vocês abrem o microfone e falam, tá? Então, vamos lá. Primeiro, como é que é a partícula viral? Inclusive, o Matheus vai usar bastante essa informação para explicar para vocês algumas coisinhas daqui um pouquinho, só para vocês poderem fixar bem. O vírus, né? Ele não pode ser considerado um ser vivo. Ultimamente, os cientistas, né, os pesquisadores têm chamado ele de partícula viável. Isso quando ele está dentro de uma célula hospedeira. Por quê? Porque ele não tem célula. Ele é constituído basicamente de uma cápsula de proteína e material genético dentro dessa cápsula de proteína. Só que o coronavírus, ele é um vírus um pouquinho especial, que alguns vírus, eles têm uma cápsula do lado de fora dessa de proteína, que a gente chama de envelope. Esse envelope, a constituição dele básica é o quê? É gordura e proteína, é lipídio e proteína, tá? Então, ele é um vírus envelopado. Basicamente, esse envelope é gordura e proteína, envolvendo, né, o material genético dele, que aqui vocês podem ver que é o RNA. Vou falar mais especificamente sobre ele. Ele é chamado de coronavírus, por quê? Porque ele apresenta um aspecto de coroa. Desse lado esquerdo você pode ver a foto, né, no microscópio. Aqui no meio você tem um modelo baseado nas fotos de microscópio, onde você pode ver de rosinha aqui, né, onde a seta está mostrando, que é a proteína spike, que é ela responsável pelo sucesso do coronavírus nas células humanas, que a gente vai especificar um pouquinho mais para frente, tá? Algumas características, então, sobre o genoma do vírus, que é uma das partes mais importantes, né? Você vai ver por quê, quais características que esse genoma tem, que fazem com que esse vírus seja tão peculiar e tenha causado, né, todo esse problema que a gente está enfrentando hoje de pandemia. A gente diz que o RNA dele é de polaridade positiva. O que é isso?
ele atua como RNA mensageiro e consegue produzir proteínas sem precisar de um DNA, né? Porque se vocês se lembram, se recordam, quando a gente estudou o RNA vírus do tipo, por exemplo, como o HIV, o que ele fazia? Ele tem um RNA e ele produz o DNA para depois produzir proteína, né? Então ele tem uma polaridade negativa. No caso do coronavírus, do novo coronavírus, ele não precisa de produção de DNA para depois produzir proteína. Ele mesmo consegue fazer produção de proteína viral. Então, a replicação dele é muito mais rápida. Ele consegue produzir novas cópias virais de forma muito rápida. Então, a infecção viral ela é muito rápida, tá? Além disso, ele tem um genoma gigantesco. O RNA vírus dele, o RNA dele é muito grande, com cerca de 30 mil bases nitrogenadas. Qual que é a vantagem disso para o vírus? Aumenta a capacidade de mutação dele, porque se é muito grande, existe muito espaço para poder se modificar. Tem uma taxa de recombinação muito alta, né? Então ele é capaz de se modificar se recombinando de uma forma muito mais rápida do que um vírus com RNA menor, né? E isso só é possível primeiro porque ele é um vírus RNA, um RNA, se vocês se lembram, ele tem uma cadeia simples, muito grande, um genoma enorme, com muitas possibilidades de recombinações e mutações, tá? Isso garante que o vírus, ele tenha uma rápida adaptação, que ele possa parasitar diversas espécies diferentes de famílias diferentes. Você vai ver agora os tipos de hospedeiro que esse vírus pode atacar, e com alta taxa de transmissão. Tanto que esse vírus, a gente diz, entre aspas, que ele é transmitido pelo ar. Por quê? Porque ele vai junto com a secreção nasal, né, com a saliva, e pode contaminar uma outra pessoa. Olha só os tipos de hospedeiros, né? Aqui você tem o coronavírus, gente, ele é pesquisado, já tem mais de 10 anos que existem pesquisas em torno do coronavírus. Eles supõem que o coronavírus, né, tenha aparecido, surgido com essas características de doenças respiratórias já desde antes lá do século XX, né? Eles têm informações mesmo em forma de pesquisa se eu não me engano, desde a década de 60. E o que eles têm certeza é que esse coronavírus está presente em diversos tipos de mamíferos, como morcegos, camelos, vacas, porcos e também em aves e répteis, né? Os coronavírus presentes no morcego são muito similares ao coronavírus presente no ser humano. Então, eles acreditam que o coronavírus original tenha vindo do... Gente, só um minutinho. Gente, eu tô com o microfone ligado. Desculpa, gente. Não tem problema não, é normal. É uma loucura total, gente, desculpa. Então, existe uma grande variedade. Pode ser que esse vírus tenha vindo de algum animal... que seja mais próximo do homem, algum animal doméstico. A gente pode falar disso na hora que a gente for falar um pouquinho do histórico desse vírus, tá? As principais doenças que estão relacionadas com a família coronavírida respiratória, doenças intestinais, doenças do fígado e também doenças neurológicas, mas as principais são as respiratórias. Nós vamos falar de 3 delas, tá? Além da Covid-19, mais 2 conhecidas nossas. Rapidamente sobre a classificação, é uma família grande, apesar dele não ser um ser vivo, ele é classificado dentro de uma família, que é da família dos coronavírus, com 2 gêneros específicos, que é o alfa e o beta coronavírus. O nosso coronavírus, né, causador da Covid-19, ele é chamado de SARS-CoV-2, que é da família beta-Covid, né, beta-coronavírus. E foi encontrado vários parecidos com esse beta-coronavírus em morcegos e também em alguns outros mamíferos. Estão estudando agora também a possibilidade de ter vindo de répteis, né? Então, estão estudando também os coronavírus presentes em algumas cobras. Replicação. Por que a replicação é importante, gente? Porque é ela a responsável pela infecção viral. Tá? Então, quando fala que a pessoa está doente, é porque o vírus está se replicando dentro dela, né? Mais especificamente dentro das células dela. Como que esse vírus faz? O vírus, né? Na verdade, todos os vírus, eles se replicam colocando o material genético dele dentro de uma célula hospedeira. Como ele não tem célula, ele precisa de uma máquina celular. Então, ele joga
o seu material genômico dentro da célula, que no caso do coronavírus é o RNA vírus. Chega lá dentro, esse RNA vírus passa a comandar a célula passa a trabalhar para ele, para quê? Para produzir novas partículas virais. Só que um detalhe muito importante do coronavírus que eu já falei é a proteína spike, ou proteína S. Por quê? Porque essa proteína é responsável por reconhecer o receptor da célula e, com isso, facilita a entrada do material genético viral no interior da célula hospedeira. E aí, consegue fazer uma replicação muito rápida, e essa proteína spike, ela é muito sapequinha, porque o vírus, ele é muito específico, né, na contaminação de uma célula. Só que essa proteína permite que o coronavírus contamine diversos tipos de célula no corpo humano especificamente. Não é só a célula respiratória que é afetada pelo coronavírus, nós temos outras células do organismo que também são afetadas pelo coronavírus. Inclusive, uma preocupação é quando afeta as células do coração, tá? Claro que tem todo, não é só simplesmente a infecção em si, tem toda a reação do organismo em relação à presença de um ser infectante, né? Que tem organismos que reagem de uma forma mais agressiva, ou que o sistema imunológico, então, está um pouco embaixo e não consegue combater o vírus, tá? Lembrando que esse vírus tem alta capacidade mutagênica e possibilidade de mutação desse gene spike, aumentando, assim, a adaptação desses vírus à contaminação de outros tipos de células e outros tipos de hospedeiro. Aqui, só para vocês poderem ver um esquema, eu não vou adentrar em detalhes, não, porque senão eu tomo um pedaço da aula do Matheus. Depois eu vou passar para vocês um vídeo e vou disponibilizar esses slides também para vocês poderem estudar, tá? Sobre a história que eu falei para vocês, só para vocês conhecerem, né? Em 2003, a gente teve uma doença muito perigosa chamada SARS, lá na China, tá? Foram 8 mil casos em cerca de 6 meses, com 770 mortes. Todos esses valores são aproximados. Isso significa mais ou menos 10% de mortalidade. Tanto que quando o novo coronavírus surgiu, o pessoal falou assim, não é tão perigoso quanto a SARS, não. A SARS mata 10%, o novo coronavírus mata 3%. Só que a contaminação do novo coronavírus é muito maior, né? E transformou-se numa pandemia. No caso da SARS, isso não aconteceu, né? E também tem a MERS, gente, ela é uma preocupação, inclusive, atual, tá? Ela surgiu em 2012 na Arábia Saudita. As duas doenças, elas possivelmente têm origem zoonótica, que é o quê? Ela veio de um outro tipo de animal, o vírus sofreu mutação e afetou o ser humano, tá? E existe uma preocupação gigantesca em torno desse vírus, porque o vírus da MERS é muito perigoso, ele é muito mortal. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma micrografia do vírus da SARS, SARS-CoV-1, que é parente bem próximo da Covid-19, e aqui é o vírus da MERS. Também é um tipo de coronavírus, tá, gente? Então, são bem similares. Então, a gente já conhece faz tempo, né? Aqui só para você poder ver um pouquinho da proximidade do coronavírus encontrado em alguns animais com o coronavírus da Covid-19. 96% de semelhança do coronavírus encontrado no morcego, de um dos coronavírus, porque são vários, tá? Com o coronavírus da Covid-19. Também estudam o pangolim, vocês devem ter visto, né, informações, e outros tipos também de animais domésticos, né, como camelo, que eles já sabem que provavelmente foi a origem da MERS, tá? Então, eles já conhecem 7 coronavírus hoje capazes de infectar o ser humano. Aí você pode perguntar, né? Gente, como que esses coronavírus estão aparecendo? Por que está surgindo esse tanto de doença afetando o ser humano? Gente, a culpa é nossa. A culpa é nossa, por conta de atividades humanas, né? Em relação ao meio ambiente. São atividades como a intensificação do agronegócio, né? Plantar, criar bicho, o crescimento das cidades, tudo isso leva ao quê? Ao desmatamento. Você retira a parte de vegetação natural, onde os animais silvestres estão ali vivendo de boa, tira o habitat natural deles, né? Você reduz e altera esses habitats. Esses animais vão ter contato com animais domésticos, vão ter contato com a gente. Os viruzinhos deles estão lá quietinhos no organismo deles, vão passar a ter contato com o nosso organismo, né? Como vai diminuir a biodiversidade?
vai aumentar a chance da gente entrar em contato com micro-organismos que podem nos causar doença. Isso, gente, é tudo culpa nossa, é culpa do ser humano, tá? Esse aparecimento dessas doenças que estão acontecendo aí não é de hoje, né? E outra, os cientistas dizem que nós podemos ser, aqui no Brasil pode acontecer o aparecimento da próxima virose que de repente possa virar uma pandemia, né? Por quê? Porque no Brasil nós temos 15% da diversidade mundial de morcegos. Eu até trouxe umas fotografias para você ver. Cheinhos de coronavírus, vários coronavírus foram identificados nos morcegos brasileiros. Se nós continuarmos com esse desmatamento, né, principalmente em relação à Amazônia, mas não é o único bioma que tem morcego, nós podemos sim ser os responsáveis pelo aparecimento da próxima pandemia, possivelmente causada por um outro tipo de coronavírus, tá bom? Então, gente, eu finalizei minha explicação, eu sei que foi muito rápida, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, ainda tem a complementação do professor Matheus, tá bom? E é isto que eu tinha para dizer para vocês. Deixa eu finalizar minha apresentação. Voltamos? Voltamos. Beleza. E aí, alguém quer comentar? Ficou alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu tudo? Uau! Então, uma é bom ter o slide depois. Não deu nada. Pera Até aí. anotei. Até para anotar. Foi possível, mas eu vou disponibilizar os slides. Joana, eu tinha prometido, né? Eu acho que o Matheus disponibilizou os dele. Eu tinha prometido, Joana, mas é tanta coisa que eu tinha para fazer que essa parte realmente eu esqueci. Mas eu já anotei aqui no meu caderno, vou transformar em PDF e vou disponibilizar para vocês, tá? Beleza, tem nada não, mas num contexto geral deu pra pegar, assim. Deu para pegar? Beleza. A biologia ela é mais tranquila, né? Porque quando se fala de coronavírus na televisão, a parte que eles mais discutem é a parte biológica mesmo, né? Então, um pouquinho disso vocês já tinham contado. Realmente. Ficou mais fácil de entender. Ai, que bom, então. Pois isso deu pra entender agora. Agora entendi um pouco desse coronavírus aí. Ai, que Agora bom. vamos para a pior parte, que é química. Olha que afronta. Eu tava dizendo, hein? Só para finalizar, meninos, provavelmente eu vou colocar coronavírus na prova de vocês, tá? Mas pode ficar tranquilo que vocês vão conseguir responder, tá? Ah, tá de boa, então. Vai ter prova ainda? É que nem daquela vez. Vocês vão dar conta de responder. Aí eu estudei pra caralho e tirei 8. Ué, mas isso não é bom? 80% Então, da prova? eu tiro um e ela tá reclamando? Tá, não. Tudo. Ah, O mas, objetivo era todos. 2. mas o nosso sistema de provas é complicado, né, gente? Você tem 10 questões. Não, mas de a prova da alternativa. Challenge, meu Deus do céu. Pô, A não. prova dela é difícil. Você acha a sua prova difícil? Não, mas Imagina eu dela. tiro o Eu mérito, não acho não. que é prova difícil, não. Eu não acho que é difícil, não. Eu acho que eles aprenderam, mano. Ué, cada um com seu nível de profundidade ali no conteúdo. Então, o meu foi na cascata, mano, que não... Jesus. Mas tá, vamos lá então pra, né, sem mais delongas. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui fazer de boa também. Não, é pra você conseguir, você é o expert, você tava ensinando os outros aí, tem que conseguir, ué. Tá aparecendo aí? Tá. Beleza, então. Então vamos... Meu Vou Deus. tentar ser rápido também na minha apresentação, tá? Então, gente, eu vou falar sobre as formas de combate ao coronavírus mais comuns que a gente tem discutido, né? Bom, primeiro, acima de tudo, o isolamento social é a forma mais efetiva de evitar o contágio do coronavírus. Vocês sabem muito bem o porquê, né? A professora Charlene acabou de explicar como ele se comporta, como ele se replica. Então, é melhor prevenir do que remediar, né? Como diz o ditado. Então, é melhor você não ter contato com o vírus de forma alguma, tá? Mas óbvio que, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista que a gente não pode parar e que muitas vezes a gente tem que resolver coisas no nosso dia a dia. Então, existem outras formas de evitar
que esse contágio aconteça, tá? Então vou falar do uso de tensoativos e do álcool no combate ao coronavírus. Primeiramente, tensoativos, né, para já falar para vocês o que é no nosso cotidiano, é sabão. Sabão, detergente, sabonete, a maioria dos produtos de limpeza também contém essas moléculas que a gente chama de tensoativos ou sulfractantes, tá? São substâncias que diminuem a tensão superficial dos líquidos. Eu vou explicar mais para frente o que significa. O exemplo mais clássico que a gente tem é o quê? Do detergente líquido, que é o sulfractante, que diminui a tensão superficial da água, tá? Então vamos entender como que funciona, como é a estrutura de uma molécula de um sabão, detergente, um tensoativo, tá? Essas moléculas, como que elas fazem na limpeza, né? Porque assim, se você acaba de fritar ali um ovo na frigideira e você vai lavar e você usa apenas água, aquela gordura, meu amigo, não vai sair de forma alguma. Você tem que usar sabão, tem que esfregar, usar o sabão para conseguir tirar aquela gordura. Você já parou para se perguntar o que tem no sabão que ele faz isso? Né? Muita gente acha que é espuma, tá? Mas não é. A espuma ela é só um indicador de que a limpeza está acontecendo, mas não é ela quem promove a limpeza. Então, os tensoativos eles têm basicamente essa estrutura. É uma molécula relativamente grande, que ela tem duas regiões principais. Ela tem uma região apolar, que é hidrofóbica. Vamos entender o que significa o termo hidrofóbico. Fobia vem de medo, tá? E hidro vem de água. Então, aquilo que é hidrofóbico é aquilo que tem medo de água, entre aspas. Certo? Medo de água quer dizer o quê? Que interage pouco com a água. Quem, por exemplo, que interage pouco com a água no nosso cotidiano? O óleo, né? Se eu colocar o óleo no mesmo recipiente que a água, um não consegue diluir o outro. Por quê? O óleo ele é hidrofóbico. As moléculas de óleo elas são apolares. Apolares significa o quê? Que elas não se dividem em cargas, tá? Não se dividem em polos, polo positivo e polo negativo, tá? Então, A é negação, apolar quer dizer que não se divide em polos. A água é uma molécula polar. Ela tem dois polos, positivo e negativo, onde o oxigênio da água, do H2O, o oxigênio ele contém a parte negativa da molécula e os hidrogênios ficam com a parte positiva. Como a água é polar, ela não interage com o óleo que é apolar. O que o tensoativo tem então de diferente? Ele contém as duas coisas na sua estrutura. Ele tem uma região hidrofílica, filia é de atração, tá? Então ele tem atração por água. Então ele tem uma região que tem atração por água e outra que não tem atração por água. Tem atração por quê? Por óleos, lipídios, gordura, tá? Aqui, essa é basicamente a estrutura. Esse daqui é o esteariato, né? Geralmente é esteariato de sódio. Aqui o sódio já foi diluído. Então o que acontece? Aqui, ó, onde você tem carbono e hidrogênio, que são que hidrocarbonetos, como a gente já viu, os hidrocarbonetos eles tendem a ser apolares, tá? A gente viu isso lá no início do ano quando a gente falou sobre as propriedades do carbono. Então toda essa cauda aqui, ó, que a gente trata como se fosse uma cauda, ela é apolar, ou seja, ela não interage com a água, mas interage com os óleos. Óleos, né? Gordura, lipídio. E aqui, bem na pontinha, eu tenho aqui uma cabeça, né? Que é polar, ou seja, que tem carga. Tá vendo a carga negativa aqui, que tem por conta desses dois oxigênios ligados ao átomo de carbono? Essa cabeça polar, ela interage bem com a água. Então é uma molécula que ao mesmo tempo interage bem com a água e com o óleo. Até no entanto, você pode fazer esse experimento aí na sua casa. Coloque em um copo água e óleo. Eles não se misturam, certo? Coloca um tanto de detergente e sacode para você ver o que acontece. Vai formar uma emulsão, porque o detergente vai se ligar com a água e com o óleo ao mesmo tempo.
E aí a gente tem vários tipos de tensoativos, né? A gente tem o aniônico, catiônico, anfótero e sem carga. Ânion é de negativo. Lembra, os ânions são átomos de carga negativa. Cátion positivo, anfótero que contém os dois ao mesmo tempo. E existem também sem carga. Gente, para você ter ideia de tensoativo, depois você pega o rótulo de detergente, desinfetante, sabonete líquido e olhe lá. Lá fala que vai ter um tensoativo aniônico, ou vai ter um lauril sulfato de sódio, lauril éster sulfato de sódio, alquil sulfato de sódio. Todos esses são moléculas tensoativas, tá? Tá, professor, mas você falou da tensão superficial da água lá no início. Vamos entender o que é essa tensão superficial da água. Todo líquido tem uma tensão superficial. Por quê? Imagine que em amarelo, aqui, vocês têm as moléculas de água. Como que uma molécula de água fica atraída com a outra a ponto de formar um líquido, né? Você coloca água lá no copo, as moléculas não saem por aí. Acontece isso o quê? Quando elas vão para o estado gasoso. Quando elas estão no estado líquido, elas o quê? Tem uma força que atrai que faz com que elas fiquem no mesmo corpo. Uma molécula de água é atraída por várias outras moléculas de água. Existe uma atração entre as moléculas, intermolecular. Então olha essa molécula aqui que eu estou apontando com a seta do mouse, que está bem no meio. Ela é atraída pelas moléculas abaixo dela, pelas moléculas ao lado, pelas moléculas acima. Então ela é atraída por todos os lados. Lembrando que em um líquido as moléculas estão trocando de posição o tempo todo. Só que olha essas moléculas aqui da superfície. Bem na superfície mesmo da água. Acima dela tem apenas o quê? Ar. Ar atmosférico. As moléculas do ar não atraem muito bem as moléculas de água. Então essas moléculas aqui da superfície, elas são atraídas para os lados e para baixo, mas não é atraída para cima. Isso faz com que o quê? Essas moléculas sejam mais efetivamente atraídas para baixo. Elas não são atraídas para todos os lados. Isso cria uma tensão na superfície da água. Essa tensão a gente vê no dia a dia. Você já viu alguns insetos andando sobre a superfície da água? Você vai lá na beirada do córrego lá. Você vê um monte de mosquitinho andando em cima da água. Como é que isso acontece? Se você olhar aqui e desse um zoom nas patinhas desse bicho aqui, essas patinhas dele não estão sendo molhadas pela água. Elas estão literalmente pisando sobre as águas, tá? Existem insetos que têm a capacidade de fazer isso. Existem até lagartos que conseguem fazer isso, pisar sobre a água, tá? Por quê? Essas moléculas de cima, elas são muito fortemente atraídas para baixo, então é difícil rompê-las. É como se criasse um fio, uma lâmina de água mais resistente. E aí tem insetos que conseguem se apoiar sobre a água, andar sobre a água, tá? Entendido tudo isso, a gente vai entender também aqui, ó, que o quê? Quando as moléculas do tensoativo, que é o detergente, são colocadas na água, eles vão para a superfície desse corpo de água. Eu vou minimizar aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu acabei de fazer, para vocês entenderem por vez como que o detergente quebra essa tensão superficial da água. Para a gente entender mais ou menos como funciona a tensão superficial da água, tá? Aqui eu tenho um recipiente aqui com água. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, é bem pouco mesmo, não precisa ser muito não. Só uma pergunta, vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Não, tá mesmo. Então eu vou falar. O que eu tô fazendo aqui, ó? Aqui eu tenho um recipiente com água. Tá uma barulheira de ambulância aqui. Um recipiente com água e eu tô colocando apenas pimenta do reino em cima dele. Pulverizando pimenta do reino. Superfície da água? Tá vendo que ela fica, a grande parte dela vai ficar na superfície da água? É por conta da tensão superficial da água, tá? Agora, presta atenção. Ela não afunda, né? Porque existe uma tensão superficial que mantém ela aí. Além da densidade, a tensão superficial da água cria uma força, tá? Que impede que a pimenta afunde. Vou colocar meu dedo aqui no pimenta do reino. Então aí, ó, eu coloco meu dedo que não tem nada normal, diferente nele, né? Eu coloco o dedo ali, elas se afastam por um instante e depois voltam. Agora olha esse dedo anterior. Aqui que tem detergente. Agora eu passei detergente no dedo, olha o que acontece. Tá vendo? A pimenta afastou todinha, se repeliu. Por quê?
Aqui, ó, o que de tem novo. detergente. Isso aí é o que que ele macumba, faz? maluco. Detergente, Tá vendo? o que que acontece? Aí, credo. As moléculas de detergente que tá no meu dedo, elas vão ficar na superfície no lugar das moléculas de água. A pimenta do reino, ela tá sobre as moléculas de água. Quando eu coloco o meu dedo, as moléculas de água se afastam. E com a pimenta do reino dá para eu ver esse afastamento. Você pode fazer isso aí na sua casa agora. Coloca a pimenta do reino em cima de qualquer corpo com água, passa detergente no dedo e coloca para você ver. Coloca pouco para não ficar muito saturado. Se fizer com orégano também dá certo. Qualquer coisa que fica na superfície da água, que você coloque o dedo com detergente, vai se afastar. Por quê? Vai acompanhar o movimento das moléculas de água, tá? Deixa eu sair aqui e voltar para minha apresentação. Então, essas moléculas aqui, ó, são as moléculas do detergente que vão para a superfície, quebram a tensão superficial da água. Isso faz com que a água seja capaz de limpar gorduras, óleos, certo? E agora vamos ver então. Lembra que a professora falou que o bendito do coronavírus, ele tem um envelope de gordura? Ah, então será o que o sabão faz nessa gordura do vírus que faz com que o sabão seja o principal produto da humanidade capaz de combater, capaz de desinfectar superfícies que contenham patógenos. Washing your hands with soap is possibly the simplest way to flush pathogens down the drain. Leia a Soap legenda. molecules can interact with pathogens, such as coronavirus, leading to their destruction. Each soap molecule has two parts. Essa daqui é como se fosse a molécula de sabão, tá? Essa parte verde aqui é a cauda, que tem afinidade por óleos, que eu falei. Essa parte em azul mais claro aqui é a que tem afinidade pela água. The head is hydrophilic, Acabei de which means testar it aqui, likes to interact with coloquei water, while the lip um temperinho aqui na água e realmente afasta muito da hora. Sim, né? Bem simples, a gente vê realmente que acontece a separação. A água se afasta e a pimenta do reino afasta junto. lipid Porque tail as is moléculas de hydrophilic, detergente vão which ficar em means it wants to cima. get away from water to Joana, find faz um similar videozinho depois da water-avoiding experiência, particles. manda pra gente. Top, Faço sim. faz mesmo. This is the basis of how soap Ó, works. aí ele vai explicar como que o When soap sabão limpa molecules as encounter lipid coisas. particles Em on our marrom skin, aí são moléculas de the tails gordura. aggregate around them to A form cauda, spherical que tem structures afinidade por called micelles, gordura, se liga creating nas a moléculas de water-free gordura environment. e a água leva embora quando você Similar enxágua. things happen when they Olha aí o encounter bendito do envelope corona viruses, aí. such as coronavirus. Envelope viruses carry their genome and supporting proteins O inside genoma of lipid dele está bilayer ali, né, membrane, no RNA, protegido with por the essa proteins camada de necessary for lipídios infection embedded in e the pelos membrane. spikes que são proteínas. Lipídio é gordura, tá, In gente? cells and viruses, these lipids are packed neatly into two sheets with the lipid tails Sim. facing inward. Eles estão ali, ó, atraídos fortemente uns aos outros, né, a dupla camada de lipídios ali. The lipid ends of the soap molecules are attracted to the lipids in the membrane. They take advantage of the presence of membrane proteins, which can perturb the neatly organized bilayer to insert themselves into the viral Engraçado, só membrane. um comentário aqui, né? A professora falou que a proteína spike é um dos maiores sucessos, né, do coronavírus a se ligar às células humanas. Só que nessa questão do sabão, é um dos pontos fracos. Porque se ele fosse um envelope puramente de gordura, seria mais difícil para as moléculas do sabão ter um lugarzinho ali para entrar e começar a romper essa membrana. Como já tem esses spikes, nessas proteínas, elas conseguem entrar ali, tirar essas proteínas e se ligar com o resto da camada lipoproteica. E, Matheus, um aluno aí tá com dúvida. If there is only a Bom, small que todo amount of soap, super-herói tem the seu soap seu molecules ponto only loosen the fraco, né? Porque membrane. já imaginou se não tivesse But nenhum, with more soap, estávamos... Né? they begin to create Antes de micelles around aparecer. membrane Só um lipids. instante, deixa eu só terminar o videozinho aqui que eu volto lá, porque eu não tô vendo a tela de vocês, eu tô vendo só o vídeo. Então, eles chegam They are lá, also attracted to tiram a hydrophobic amino proteína, acids a and molécula de sabão membrane tira a proteins, extracting them proteína from the do membrane. vírus e depois The vai se structural ligando integrity of a virus is às essential outras for moléculas de infection. gordura e com isso faz o quê? Destrói, So, washing your hands with soap o protects you vírus. better from infection than washing with Literalmente only destrói, water. tá? And the longer you lather, the higher your chance of destroying the virus. Ou seja, gente, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. O sabão é o maior agente de limpeza para qualquer patógeno que existe. Qual que é a dúvida que você falou, Gleidson? Mandou por escrito, foi? Não, foi um aluno aí que ficou com a dúvida aí e me mandou no chat.
Tá, ok, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Carla. Ele tem gordura em volta do genoma dele. Ele tem o genoma dele, né, o RNA, e o pessoal da biologia fala que ele é envelopado. Ele é literalmente envelopado por uma camada de lipídio, que é gordura. E exatamente pelo sabão ter essa propriedade de interagir com a gordura e com a água, ele vai lá, você passa o seu sabão ali, né, na mão com a água, ele se liga às moléculas de gordura, destrói esse envelope do vírus, e depois que você enxágua, vai embora com a água e pronto, acabou. Né? A gente não pode falar que o vírus morreu, mas você destruiu o vírus. Matheus, não pode falar que ele morreu, porque nem ser vivo ele não é considerado, né? É Isso. importante salientar, Matheus, que não basta passar, né, um sabãozinho e enxaguar, porque como dizem os infectologistas, né, você só está dando um banhozinho no vírus, hein? Você não está rompendo o envelope dele. Exatamente. É no mínimo 20 segundos lavando a mão. Gente, nenhuma reação química assim, ó, de prontidão, não. Você lavando ali, as moléculas de sabão vão tendo tempo para ir lá e destruir, se ligar. Você viu todo o processo que é durante o vídeo? É aquilo que acontece. Não é você colocou o sabão, plau, o vírus morreu, adeus. Não. É você ir ali, esfregar em todo cantinho. O vírus é muito pequeno, ele pode esconder ali entre as dobras da sua pele. E lavar a mão muito bem, para que esse processo de destruir o envelope aconteça de forma efetiva. Tá bom? E agora então, rapidinho, porque eu já demorei demais, né? Já é 10h26, quase acabando. Vamos entender como é que então o bendito do álcool faz esse processo de desinfecção. Lembrando, gente, desinfecção e esterilização são coisas diferentes, tá? Esterilização é um processo muito mais complicado, que você diz ali que 99,9999999% dos micro-organismos naquela superfície foram eliminados. Desinfecção é o que tira a maioria da população patógena que está ali na superfície. Essa daqui é a molécula do álcool, a gente já viu, é o bendito do etanol, né? Por que é etanol? 2 carbonos é et, apenas ligações simples an, etan, e como ele é um álcool, a terminação dele é em ol, então fica etanol, tá? Vamos entender como que se relaciona álcool e água. Isso daqui é um esquema das moléculas de água interagindo entre si. Aqui eu tenho, né, H2O, o oxigênio em vermelho, 2 moléculas de hidrogênio aqui em branco. Elas se interagem pelas chamadas ligações de hidrogênio. Tá? O hidrogênio, como eu disse, ele fica com carga muito positiva e o oxigênio com carga muito negativa. O que acontece quando eu tenho um positivo com negativo? Atração eletrostática. Tá? Isso faz com que a molécula de água, o oxigênio de uma fique virado para os hidrogênios da outra. E isso faz com que ela tenha um arranjo que forme, vamos dizer assim, vazios entre essas moléculas de água. Tá? O álcool também tem um oxigênio ligado com hidrogênio, que faz com que o hidrogênio fique muito positivo e o oxigênio muito negativo. Então ele também forma ligações de hidrogênio com a água. O álcool, ele interage muito fortemente com a água. Absurdamente forte, tá? Então vamos entender aqui, entendido tudo isso aqui, vamos entender como que o álcool trabalha nisso. O álcool no combate ao coronavírus é recomendado um álcool que tenha concentração de 60% a 70%. Não pode ser mais e não pode ser menos, tá? Se você pegar a embalagem de álcool em gel ou álcool comum aí, você vai ver que ele tem 2 formas de medida. Graus, isso aqui significa graus, né? E INPM, que aqui no Brasil significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas, e o grau Gay-Lussac, que é em homenagem a um cientista chamado Gay-Lussac. INPM quer dizer porcentagem de massa. Massa. Ou seja, se é um álcool 70% INPM, quer dizer que em 100 gramas daquele álcool, em gel ou álcool comum, 70% de massa, 70 gramas, é realmente de álcool puro e 30 gramas é de quê? De água. Se for Gay-Lussac, é em volume. Quer dizer que em 100 ml daquela solução,
70 é álcool, etanol, 70 ml, e os outros 30 ml são de água. Tá, é fácil a gente entender porque que menos do que isso não é efetivo, né? Como que o álcool age no combate não só ao coronavírus, mas quase todo patógeno, né? Você machuca ali, aquele raladão no joelho, seu pai vai lá e faz o quê? Vira um vidrão de álcool assim, ó, tá, arde, né? Por que que isso é feito há muito tempo? O álcool, ele tem a propriedade de desidratar células e moléculas, tá? Ele tem a capacidade de desidratar. Desidratar é o que, gente? Retirar a água. Até nem tanto, né? Vocês não devem consumir bebidas alcoólicas, mas vocês sabem que quem consome bebidas alcoólicas, uma das principais causas da ressaca é o quê? Não beber água. Por quê? As moléculas de álcool que você está ingerindo, elas vão retirar as moléculas de água das suas células, vão desidratar as suas células. Você fica desidratado. É uma das principais consequências ali da ressaca. O álcool faz isso em tudo. Ele tem uma forte atração pela água que ele tira. Até então, se você passa álcool forte na sua mão ficou o quê? Ressecada. Então, menos do que isso, menos do que 60%, o álcool não é capaz de fazer essa desidratação. É quase a metade é água, praticamente. E acima, por que acima disso não é efetivo no combate ao coronavírus? Porque quanto maior a concentração de álcool, mais rápido evapora aquele líquido. Então não adianta você pegar álcool de posto e passar na mão. Ele evapora muito rápido. E também é comprovado por estudos científicos que o álcool, para desidratar a célula do coronavírus e pegar aquela água e retirar do vírus, ele faz melhor isso em um meio que tenha pelo menos 30% de água. Para a água pegar aquela água que foi retirada e levar embora. Entenderam? Isso aqui eu vou comentar depois, né? Vou parar aqui minha apresentação rapidinho.